Boa noite. Boa noite, Jonathan. Boa noite, Pablo. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. E agora? Ok. Agora sim. Agora sim. Muito bem. Então, vamos lá. Desculpa, então. Então, o tema é monitoramento e controle térmico de uma aviária convencional utilizando tecnologia IoT, que é um dos temas de pesquisa aqui do nosso laboratório. Nosso laboratório de Tecnologia e Sistemas de Informação aqui da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo, aqui do campus de Pirassununga, não é? Então, eu vou falar especificamente de um experimento que nós fizemos sobre frangos de corte. Então, eu vou falar da avicultura de corte no Brasil, produção e exportação, tá, dessa avicultura. Em 2019, o Brasil foi o terceiro maior produtor de proteína de frango no mundo. Né? Ele ficou atrás apenas dos Estados Unidos, que produziu 19 milhões de toneladas, atrás da China, com 13 milhões de toneladas, um pouquinho atrás da China, com 13 milhões, 245 milhões de toneladas. Mas ele foi o primeiro maior exportador, não é? Então, mesmo ele sendo o terceiro maior produtor, ele foi o maior exportador, ficando na frente dos Estados Unidos e da União Europeia, juntando todo mundo ali, junto da União Europeia. Mas, para fazer a exportação de toda essa produção, tem uma exigência desses consumidores, que a primeira exigência é que os 5 princípios, os 5 níveis de bem-estar animal, eles têm que ser atendidos, não é? E esses 5 princípios de bem-estar animal, eles são o estar livre de medo e estresse, ele tem que estar livre de desconforto, estar livre de fome, sede ou má nutrição, estar livre para expressar seu comportamento animal, estar livre de dor, injúria ou doença. No nosso caso, desenvolvemos sistemas para apoiar que isso não aconteça. Para nós podemos apoiar que ele não sofra desconforto, que ele não aconteça dele passar por fome ou sede, e que o seu comportamento animal, ele seja normal. Por quê? Nós trabalhamos com conforto térmico. E quando ele passa pelo estresse térmico, ele passa por desconforto. Quando ele passa por estresse térmico, ele passa por fome e sede. Por quê? Porque quando ele passa pelo estresse térmico, o frango, ele não sua como o humano. Ele troca calor pelas vias aéreas. Então, ele vai abrir o biquíni e vai trocar calor pela respiração. Então, ele vai deixar de comer e vai deixar de beber. Com isso, ele não vai comer e ele vai deixar de crescer. Não é? E isso vai ter problema no seu... Deixa eu trocar a tela. Não consigo trocar. O seu comportamento social, ele vai ter um problema de estresse de comportamento social. Então, o que acontece? Ele vai, então, ter alguns problemas sociais ali, onde vai ter brigas e isso vai atrapalhar muito, o que pode comprometer a produção quanto ao desenvolvimento do potencial genético que esse frango pode obter. Então, no desenvolvimento desse sistema, nós tivemos como objetivo desenvolver um hardware, construir módulos, sensores e atuadores, né? Os módulos sensores para medir as variáveis físicas do ambiente, os módulos atuadores para atuar no ambiente, para controlar a temperatura e a umidade do ambiente, para gerar o conforto térmico de acordo com a idade das aves, implementar um software de controle e atuação nos módulos sensores e atuadores, né? Então, um software que pudesse, então, fazer a medição através dos sensores da temperatura e umidade no ambiente aviário e controlasse, de acordo com a idade da ave, essa temperatura, se ela estava adequada ou não, e então mandar os atuadores ligarem ou desligarem para fazer esse controle. Desenvolver uma aplicação web
para que a gente pudesse receber esses dados e armazenar esses dados na nuvem, desenvolver aplicativos para que a gente pudesse interagir de forma mobile com essas informações e fazer os experimentos para validação, desenvolver a validação desse sistema para a gente ter a validação em controle ao funcionamento do sistema. Esse desenvolvimento ele foi feito aqui no Laboratório de Avicultura do Departamento de Zootecnia, de Engenharia de Sistema, do Departamento de Zootecnia, aqui da Faculdade de Engenharia de Alimentos de Pirassununga, né? Pirassununga fica aqui na região centro-leste do estado de São Paulo. De acordo com a classificação Open, aqui a Pirassununga possui características de clima subtropical CWA, então Pirassununga é quente o tempo todo, o ano todo aqui é muito quente, então em torno de 23 graus, 24 graus, acima disso, né? Então a gente tem aqui, na maioria do tempo, é muito quente, então esse clima para o frango é muito quente, então o frango passa, na idade adulta, ele passa pelo estresse térmico. Tá? Esse é o aviário convencional, né? Esse estudo ele foi desenvolvido em um aviário convencional aqui da universidade, né? Então ele foi desenvolvido em um aviário convencional e com equipamentos de baixo custo. Então ele foi desenvolvido para produtores para pequenos produtores, né? O aviário convencional ele tem algumas particularidades. Ele tem cortinas retráteis, né? Então essas cortinas elas podem ser rebaixadas, não é? Aqui no ambiente interno ele tem ventiladores e aspersores, não é? Ele tem um telhado aqui de fibrocimento também, é um telhado de baixo custo que esquenta bastante, né? O telhado de caletão, um interlins fibrocimento. Ele tem piso de concreto, e tem as paredes laterais de 50 centímetros de altura, que é essa aqui. O aviário convencional no Brasil, e ainda os sistemas que existem no Brasil, eles, mesmo fora do ambiente, fora do aviário convencional, os outros sistemas de controle de aviário que existem, eles têm apenas uma sonda aqui no meio, eles têm um sensor de temperatura aqui no meio, que mede a temperatura de todo o aviário. De acordo com a medição da temperatura dessa sonda, ele liga todo o sistema. O que acontece? A variação da temperatura do aviário todo só vai ser mudada quando no centro, quando a sonda do centro perceber essa variação. Nesse sistema que nós propusemos, nós dividimos em 8 zonas de monitoramento e controle. Então, nós temos aqui, ó, esses pontos cinzas, eles são onde estão instalados os ventiladores e os ventiladores e os aspersores. Então, nós dividimos em 8 zonas de monitoramento e controle, de forma que nós pudéssemos monitorar melhor as zonas. Então, nós dividimos com esses pontos vermelhos 8 sensores. Então, nós aumentamos o monitoramento em 8 vezes, de forma que a gente pudesse monitorar e controlar melhor esse aviário. Nós decidimos utilizar um microcontrolador de baixo custo também. Ele é um ESP12E, que é um microcontrolador de baixo custo também. Utilizamos o o sensor DHT11, que ele é um microcontrolador que ele mensura temperatura e umidade, no caso, para medir a temperatura e a umidade do ar, do ambiente. Utilizamos também aqui um termopar tipo K, que ele foi utilizado para medir a temperatura do telhado. Depois nós vamos perceber, eu vou demonstrar que a temperatura do telhado incide de forma bastante, ou a radiação solar incide de forma bastante, ela impõe muito calor dentro do ambiente, e também usamos nas paredes. Já para atuar no ambiente, para ligar e desligar os ventiladores, nós usamos o módulo ESP
junto com o módulo relé. Então, nós usamos esses equipamentos para fazer a medição das variáveis físicas do ambiente, né? O DHT11 e o termopar, o relé para ligar. Eles faziam as ligações, usamos o roteador para receber as leituras. O Raspberry foi um servidor local que nós utilizamos porque ele recebia os dados no nosso laboratório e esses dados eram enviados para a nuvem. Para permitir a construção do hardware, foi preciso fazer a modelação do hardware, né? A modelagem do hardware. Então, nós modelamos todas as ligações eletrônicas antes da construção, para que a gente tivesse eficiência na construção desses hardwares, né? Fizemos a modelagem do módulo sensor, que media a temperatura e umidade do ar. Fizemos a modelagem do módulo sensor, temperatura e umidade, temperatura superficial interna, e também a modelagem do módulo atuador. Bom, a partir da modelagem do hardware, foi necessário também fazer a modelagem do software, para que depois a gente pudesse, então, fazer a codificação para que o hardware se comportasse da maneira que a gente queria. Então, nós fizemos toda a modelagem aqui de como cada sensor e cada atuador ia se comportar. Fizemos, então, o sensor de temperatura, fizemos todo o código dele aqui, toda a modelagem de como ele ia se comportar, né? O sensor de temperatura e umidade, sensor de temperatura de superfície, o atuador, como ia ser o servidor web, como ia ser o sensor do MQTT, que era o sensor, esse aqui era o sensor que ficava internamente dentro da universidade, já esse era o servidor web, né? Isso nos permitiu, então, construir o hardware, né? Então, uma vez definido quais equipamentos nós íamos utilizar, uma vez feita a modelagem do hardware e uma vez feita a modelagem do software, foi possível, então, construir o hardware, certo? Então, entra o grande ator do nosso problema. O pintainho, ele entra na produção com um dia de vida. E ele tem um ciclo de produção dependendo da sua linhagem, de 34 dias a 42 dias, 44 dias, 45 dias, dependendo da sua linhagem. E o que se espera desse pintainho? Que ele chegue no seu último dia atingindo o seu máximo potencial genético. E o que é isso? Eu quero que ele chegue, eu quero que ele não passe por estresse térmico, eu quero que, com isso, ele atinja o seu maior potencial genético, que é o quê? Eu quero que ele atinja o seu maior tamanho, com o seu maior peso, para que eu tenha ali, então, o meu maior ganho em termos de escalabilidade financeira, então. Porque quanto menos eu perder em produção, maior escala financeira eu posso ter no final. Né? Porque se essas variáveis climáticas não forem controladas, eu posso perder uma produção inteira, que é esse o objetivo do nosso sistema, controlar então o ambiente térmico para que não ocorra então o estresse térmico. Bom, uma vez feita toda aquela modelagem, nós fizemos a construção de todos os sensores. Aqui já, então, feita partimos, então, para a construção, né? Fizemos todas as ligações e a soldagem dos equipamentos. Aqui já o sensor já na fase de construção, fizemos a construção aqui, soldamos todo o equipamento já físico aqui, já o ESP, o DHT11, fizemos a montagem dele, ele já está encapsulado, ele já está soldado e já está pronto para ser colocado no ambiente aviário, né? Então, esse aqui é o sensor de temperatura e umidade, que vai nos permitir, então, medir a temperatura e a umidade lá dentro do ambiente aviário. Lembrando que foram distribuídos 8 sensores lá dentro do ambiente aviário para que fosse medida a temperatura e, caso fosse necessário, ligar ou desligar nas 8 zonas de monitoramento e controle os ventiladores ou aspersores para que fosse feito o controle da temperatura naquela zona. Esse aqui era o sensor de temperatura o sensor de temperatura superficial interna. Esse era aquele que estava ligado nas paredes, né? Então a gente media o impacto da radiação solar no ambiente, né? Então ele foi instalado
foi montado também a partir da modelagem, né? Ele foi montado aqui, foi codificado também a partir da modelagem, foi encapsulado nessa caixa. Essa pontinha ficava, a gente fazia um furinho na parede com a furadeira e ele media, então, a temperatura da parede, a temperatura superficial da parede e a temperatura superficial da telha. Bom, esse aqui é o módulo atuador. O módulo sensor, ele media, então, a temperatura do ar e a umidade do ar. Ele media a cada 3 minutos a temperatura do ar, ele enviava para a nuvem aquela temperatura, o sistema da nuvem fazia o processamento de acordo com a idade da ave e mandava de volta um sinal para o atuador, e o atuador ligava ou desligava o ventilador ou o aspersor a partir desse equipamento aqui. Pode ver que esse equipamento, ele interrompe a energia do ventilador, por exemplo. Nós ligamos aqui, ó, o módulo relé na energia e o ventilador vem ligado aqui. O nosso relé, que está ligado no ESP, recebe o comando para o acionamento. Em outras palavras, o ventilador ele fica ligado o tempo todo. E o relé, a partir do acionamento do nosso sistema, ele faz a ligação de acordo com a necessidade, de forma inteligente. Aqui já a gente trabalhando no sistema, a gente fazendo a codificação lá de forma online, aqui já com os pintainhos dentro do ambiente aviário, um sensor de temperatura e umidade instalado na altura das aves, da gaiolinha lá, né? Aqui é um aviário experimental, onde são colocadas 25 aves lá dentro, não é? Aqui eu tenho um aspersor, aqui eu tenho um ventilador, que era o aspersor e o ventilador do aviário modelo, e aqui como que ficava a ligação do meu módulo atuador. Então, o módulo atuador ficava aqui, eu tinha a ligação do ESP, e eu tinha a ligação do meu ventilador, ou do meu aspersor ligado aqui, interrompendo, que recebia o comando da nuvem, que fazia a ligação ou não, de acordo com a inteligência artificial do nosso sistema. Bom, aqui estão as ligações dos módulos sensores. Então, ó, nós tínhamos 8 zonas de monitoramento e controle. Tínhamos 8 sensores, tínhamos 4 sensores do lado de cá. Então, tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 sensores na altura das grades, que é a altura que o frango fica. Do lado esquerdo, mais 1, 2, 3, 4 sensores. E temos de superfície. Temos 1, 2, 3 aqui, ó. 2 nas paredes e 1 no telhado. Esses sensores, eles mediam as temperaturas, as variáveis físicas do ambiente. Essas variáveis físicas, elas eram medidas, enviadas para o roteador, elas iam para a nuvem, lá no nosso sistema de inteligência artificial, era decidida se precisava ou não fazer a ligação dos nossos atuadores e voltava para eles se eles tinham que ligar ou não. E essa medição era feita a cada 3 minutos, né? O que pode ser visto nesse use case aqui. Então, a gente tinha aqui os sensores no aviário, né? Fazia a coleta e envio de temperatura e umidade do ar, temperatura de superfície, coleta e envio de dados para os atuadores, né? Então, isso ia para o nosso servidor local, que ia para a nuvem, onde tinha um servidor PHP, que mandava para o sistema de monitoramento, né? E aí o usuário podia receber isso aqui e interagir diretamente com o sistema, né? Ele podia apenas verificar isso através de equipamentos como um computador, tablet, celular, ou ainda interagir no sistema dessa forma aqui. Porque nós desenvolvemos um app, um aplicativo, né, através do sistema MQTT, que apertando esses botões aqui, eu poderia tomar através das informações que eu via nos meus gráficos aqui, tomar uma decisão de, olha, eu acho que agora eu tenho que desligar tudo. Então, eu poderia vir aqui apertando, ia ficando em vermelho e desligava tudo. Mas o que acontecia aqui? O sistema percebeu que o gestor desligou tudo. Mas a cada 3 minutos ele continuava fazendo as leituras.
Mas na leitura, o sistema de inteligência artificial, o código que a gente desenvolveu, percebeu que precisava ligar. Então, o que ele fazia? No próximo ciclo de leitura, ele ligava automaticamente tudo. Então, esse sistema é um sistema automatizado, mas o homem ainda podia interagir. Caso o homem interagisse de forma errada, o sistema ele tomava frente e ligava tudo de novo. Nesse momento aqui, ele estava mostrando as paredes esquerdas e direita, que estava com essa temperatura aqui, estava bem alta, e o telhado. O telhado a gente chegou a medir 56 graus, não é? Aqui a gente pode ver as temperaturas sendo medidas aqui dos sensores, onde o gestor ainda pode tomar uma decisão vendo em qualquer parte que ele tiver, e ele tiver internet, ele consegue ter acesso as informações que estão sendo coletadas em tempo real, lá no sistema de produção. Bom, nós fizemos 2 experimentos para fazer a validação do sistema, né? Um sistema com manejo manual, um experimento com manejo manual, que é aquele tradicional, onde liga tudo às 8 horas da manhã, e um outro que liga tudo, que liga tudo às 8 horas da manhã e desliga tudo às 18 horas, que esse é o manejo manual aqui o manejo manual tradicional aqui no Brasil, e um outro que é o nosso manejo automatizado. Nesse manejo manual, que liga tudo às 8 horas da manhã, o que é liga tudo às 8 horas da manhã e desliga tudo às 18 horas? Às 8 horas da manhã, o funcionário do aviário, ele vai lá, ele abre as cortinas e liga todos os ventiladores. Ele liga todos os ventiladores, deixa as janelas abertas e ele vai embora para continuar os trabalhos dele. Deixa o ciclo acontecendo lá, às 18 horas ou às 20 horas, conforme o dia estiver muito quente, ele desliga tudo e fecha as janelas, né? E aí, o que acontece? Nós vimos, nós conseguimos levantar esses dados aqui. Eu não vou discutir muitos dados, porque eu só queria demonstrar isso para vocês, né? A altura superficial do telhado, ela ficou bem alta, porque é um telhado de fibrocimento. Pode observar que, olha, até foi a nossa proposta de que esse telhado fosse pintado de branco, ou que ele fosse substituído. Chegou a 58 graus. Imagina o tanto que impacta a radiação solar nesse telhado, não é? E até aqui a gente tem a temperatura das 6 horas, das 9 horas e do meio-dia. Já ao meio-dia, a temperatura já começa a sair da zona de conforto térmico. Essa faixa aqui, ó, é a zona de conforto térmico das aves, né? Ao meio-dia já começa a sair fora. E aqui esse vermelhinho é a estação meteorológica, quanto a estação meteorológica estava medindo, não é? Já no horário da tarde, das 15 às 16, já estava fora no manejo manual, as medições já estavam fora do conforto térmico das aves. Esse experimento ele foi feito sem aves no local, não é? Mas ele, como era um aviário experimental, e ele era apenas para validação do sistema, ele foi muito valioso para nós. Então, aqui, ó, no manejo manual, ali ainda, às 15 horas, que é o horário de maior problema, às 15 às 18, quando o sol está a pico, nós tivemos um problema que estava fora, né? Estava muito quente para os frangos aqui, então eles estavam passando por estresse térmico. E a temperatura estava bem alta, já medido pela estação meteorológica, que era o nosso parâmetro, né? E um cuidado que a gente teve, que todos os dias aqui que nós usamos, eles tinham o parâmetro de temperatura muito parecido, né? Muito bem. Depois nós fizemos um outro manejo, que foi o manejo automatizado. No manejo automatizado, já era diferente. Em vez de abrir às 8 horas da manhã e fechar às 18 horas, abrir tudo às 8 horas da manhã e ligar tudo às 8 horas, abrir as janelas às 18 horas da manhã, às 8 horas da manhã, ligar tudo às 8 horas da manhã, fechar tudo às 18 horas e desligar tudo às 18 horas, nós apenas abríamos as cortinas às 8 horas e desligávamos e fechávamos as cortinas às 18 horas.
Todo o manejo de ligar e desligar era automatizado, era o sistema que fazia, tá? E o que a gente buscava aqui era uma homogeneização do sistema, porque uma vez que o sistema de temperatura ficasse homogeneizado, os frangos passariam por menos estresse térmico, porque ele teria menos volatilidade de temperatura, e isso causaria menos estresse térmico. Mais uma vez aqui, então, os valores que o nosso sistema conseguiu medir, né? Aqui já é um outro período, né? De 9/1 a 20/1, o outro foi feito em dezembro, né? Mais uma vez aqui, a partir do meio-dia, o sistema já começa a sair do parâmetro, né? Olha só a temperatura, como começa a temperatura da cuminheira lá, onde está o sensor de temperatura lá no telhado, né? E também no sistema no manejo automatizado também, às 15 horas e às 18 horas, ele também fica fora da zona de conforto térmico, não é? Esses dados todos eles foram enviados para a nuvem, né? Isso aqui já é um relatório do nosso sistema que vai para a nuvem. E o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que fazer a validação disso tudo e a gente fez uma análise nova, né? Onde a gente tinha que buscar, então, a homogeneização do sistema para fazer a validação do sistema. Porque seria muito difícil a gente conseguir fazer com que ficasse dentro da zona de conforto térmico, porque esse aviário, ele não estava construído na orientação certa, ele estava na orientação norte-sul, sendo que ele teria que estar construído leste-oeste. Então, ele já tinha um problema do sol incidir dentro do aviário desde a manhã até à tarde, e passava o dia todo com incidência do sol lá dentro. Quando ele deveria estar, se ele estivesse de leste a oeste, a incidência solar seria menor. Ele era um aviário do tipo caletão, então, e fibrosscimento, que é um tipo de material que ele guarda muito calor e passa o calor para dentro também, que é um outro problema. Então, a gente já sabia que seria muito difícil o sistema poder controlar. Então, o grande desafio do nosso sistema seria homogeneizar o ambiente. Então, nós aplicamos aqui a análise estatística, né, a análise ANOVA, e nós descobrimos que apenas às 6 horas da manhã nós não conseguimos as médias iguais entre si. E nos outros horários, vocês podem observar aqui, ó, que as médias elas ficaram entre si. Elas ficaram iguais entre si, ó. Às 9 elas ficaram iguais entre si, às 12 elas ficaram iguais entre si, às 15 elas ficaram iguais entre si, e às 18 elas ficaram iguais entre si, comparando o sistema manual e o sistema automatizado. Isso que demonstrou para nós, através da análise estatística, que nós conseguimos, que o nosso sistema conseguiu homogeneizar o ambiente, que era um grande desafio. E, para nossa surpresa, nós gastamos muito menos energia, porque observe aqui, olha, nós conseguimos, ó, no tratamento 1, que era o manual, nós gastamos 556 kWh. No segundo, no mesmo experimento, nós gastamos 199. Já no mesmo período aqui, ó, 1.176, e no segundo, 234. Então, a gente conseguiu economizar em torno de 80% de economia utilizando o sistema automatizado, que foi uma grande surpresa para nós. Além de conseguir homogeneizar com o sistema automatizado, com um sistema de baixo custo, porque o sistema como aquele, ele custa no máximo R$3.000, nós conseguimos uma eficiência energética em torno de 80%, 79,5% de economia de energia, o que é um número muito representativo para um sistema, para um pequeno produtor, né? O que nos permitiu concluir que a gente conseguiu manter a homogeneidade térmica, diminuindo a variedade de temperatura nessas 8 zonas de monitoramento e controle, né?
que a gente conseguiu, então, gerar uma redução de temperatura em relação ao tratamento 1, que era o sistema manual, e que nós podemos concluir ainda que o sistema automatizado pode contribuir de maneira significativa para o monitoramento e controle de aviários convencionais. Não é? Porque, além dele ser um sistema de baixo custo, nós conseguimos, com essa tecnologia de baixo custo, conseguir fazer com que todos esses dados eles vão para a nuvem e eles fiquem armazenados e que eles possam ser acessados em tempo real. E ainda que esses dados de tempo real permitam que o gestor ele tome ações e consiga agir no sistema naquele momento. E caso a ação dele esteja errado de alguma forma, o nosso sistema automatizado conserte aquilo de acordo com o parâmetro ideal para a idade da ave que está em produção naquele momento. É isso.